Domingo, 21 de dezembro. O Fantástico começa do outro lado do mundo, na Austrália. Quem é o herói que desarmou um dos terroristas no ataque antissemita que matou 15 pessoas em Sydney no último domingo? Os relatos de brasileiros e o encontro hoje de milhares de pessoas no mesmo local para repudiar o ódio e pregar a esperança. Na praia de Bondi, a vida é um cartão postal sem verso. Um templo onde australianos reverenciam o sol, a areia, a água do mar. Um bairro de apenas 12 mil habitantes, mas com imigrantes do mundo todo. É uma região de judeus e de brasileiros também. Um lugar que no último domingo perdeu as cores. Corre, Júlia! Corre! Tudo aconteceu aqui durante o pôr do sol a 20 metros da areia nesse parque. Famílias judias celebravam o Hanukkah, a comemoração religiosa também conhecida como a Festa das Luzes. Era o fim da tarde de um domingo de lazer e união. Corre! Cerca de 1000 pessoas participavam do evento, que é celebrado aqui há 20 anos. Pouco antes das 7 da noite, começa o horror no paraíso. O atentado aconteceu aqui nessa passarela. 2 homens armados vieram até aqui. Um casal enfrentou os terroristas antes do atentado começar. Uma pessoa que passa de carro registra no celular a luta corporal. Eles são as primeiras vítimas fatais. Boris e Sofia Gurman eram da Ucrânia, mas viviam na Austrália desde os anos 90. Em janeiro, celebrariam 35 anos de casamento. As imagens mostram que os terroristas subiram na passarela e começaram a disparar contra a multidão que estava no evento, no gramado. São menos de 100 metros de distância e por cerca de 10 minutos, estima-se, os terroristas dispararam mais de 100 tiros. Neste momento, um dos atiradores desce da ponte para se aproximar ainda mais das vítimas. Aqui, nesse ponto, um homem teve um ato corajoso que salvou muitas vidas. Sem esse gesto heróico, esse ataque terrorista teria sido muito mais letal. Ele se esconde atrás de um veículo e, de repente, corre para cima do terrorista e consegue desarmá-lo. O atirador volta para a passarela, pega outra arma e começa então um intenso tiroteio com a polícia. Ao final, os dois são contidos. O gaúcho Gabriel estava no calçadão de Bondi. Tava um dia muito bonito. Eu tava tocando exatamente naquele prédio atrás da gente. Quando eu cheguei aqui, eu tava conversando com uma amiga. Foi quando eu escutei 2 tiros. Eu acredito que tenha sido os primeiros mortos, né? Quando ele atacou o casal. Algumas pessoas começaram a pular essa grade. Muita gente pedindo também pra gente abaixar. Muita gente correndo. Muita gente correndo. Todo mundo desesperado. Tinha muita gente que não sabia o que estava acontecendo. A paulista Júlia também caminhava por ali. Eu comecei a ouvir tiros vindo de trás e comecei a correr para o sentido contrário. Até que eu me senti mais segura, eu falei, eu vou gravar. Seus vídeos são bem fortes, assim. Tem são várias sim. pessoas no chão, caídas. Tem várias pessoas. Yankee, socorrista da comunidade judaica, o único paramédico na festa. Ele tomou 2 tiros nas costas, mas sobreviveu. Trabalho no evento há 5 anos. Normalmente, temos alguns casos de cortes ou arranhões. Nada grande. Do nada, senti um impacto no meu corpo e caí no chão. Todo mundo caiu e as balas voavam para todo lado. Consegui pegar meu rádio e chamar outros socorristas. Eles vieram muito rápido. Em poucos minutos, chegou meu brasileiro favorito, o Mandy. Yankee foi resgatado pelo colega socorrista Mandy. Ele é brasileiro e judeu. Também ia para a celebração, só que estava atrasado. Acabou sendo o segundo paramédico a chegar no local. Mesmo sendo atingido por 2 tiros, ele ainda conseguiu acionar todos os times, todas as unidades. Por causa disso, a gente conseguiu salvar muitas vidas. Você sabe que ajudou a salvar vidas. Isso é o que eu faço. Era para isso que eu estava lá. E espero que tenha conseguido. O Hanukkah é a festa da luz. Eles vieram para levar essa luz embora. Mas vamos continuar levando essa luz pelo mundo, por todas as religiões e todas as crenças.
across all religions and all faiths. De volta à cena do ataque, Mandy nos contou dos outros resgates que fez naquele dia. Assim que eu entrei, eu tive uns 30 segundos que eu fiz um 360 só para ter uma noção do que estava acontecendo. Que eram corpos, um do lado do outro, carrinhos de bebê com sangue. É uma catástrofe, é um desastre, só que eu estou aqui por um motivo e eu preciso fazer o que eu posso para poder tentar salvar o máximo de vidas possíveis. Você socorreu quantas pessoas? Eu socorri mais ou menos 8 pessoas. Desde que eu cheguei, eu fui o primeiro socorros a chegar. E você tentou reanimar o Rabino? Tentamos reanimar o Rabino, a gente teve os equipamentos necessários para poder fazer massagem cardíaca e a gente colocou nele. Fizemos terapia de oxigênio, só que infelizmente o estrago foi muito grande. O rabino Eli Schlanger tinha 41 anos. Era melhor amigo do Haim, o rabino da comunidade vizinha à praia de Bondi, que já morou no Brasil. Ele era uma pessoa tão assim bondosa que ele fazia muito, não somente na religião. O último projeto que eu sei que o rabino Eli começou é chamado Projeto Noé. Esse projeto é somente para pessoas não da fé judaica, não judias. Ele queria dar inspiração para as pessoas não da fé judaica, para conectar com Deus. Nas últimas imagens do rabino com vida, ele aparece ao lado de uma criança. Com apenas 10 anos, a vítima mais nova do atentado, Matilda. Um nome que os pais, imigrantes, escolheram para celebrar o nascimento da primeira filha no novo país, já que Matildas é o apelido da seleção feminina de futebol da Austrália. Nós viemos da Ucrânia e eu não poderia imaginar que perderia minha filha aqui. Se Matilda foi a vítima mais jovem, a mais velha foi Alexander Kleitman, de 87 anos, um sobrevivente do Holocausto, que morreu usando o próprio corpo como escudo para proteger a esposa Larissa. Ele deixou 2 filhos e 11 netos. Além de Matilda e Alexander, do rabino Eli e do casal que enfrentou um dos atiradores, outras 10 pessoas morreram no atentado. E, infelizmente tem muito ataque terrorista que acontece. E a gente sempre fica mal e tenta refletir no que aconteceu, só que dessa vez foi no nosso bairro, sabe? No meu lar. Eu trago minhas crianças aqui nesse parque todo domingo. O medo que a gente tem agora nessa comunidade, um medo que a gente já vinha sentindo faz muito tempo. Desde 7 de outubro de 2023, essa comunidade de Sydney sofreram muito. A comunidade judaica da Austrália enfrenta uma onda crescente de antissemitismo desde o ataque dos terroristas do Hamas a Israel em outubro de 2023 e o início da guerra em Gaza. No dia seguinte aos ataques do Hamas, aconteceu em Sydney uma manifestação pró-Palestina e alguns participantes gritaram "Gás nos judeus", uma referência clara ao Holocausto, quando milhões morreram nas câmaras de gás. Desde então, houve pichações em sinagogas, inclusive com a suástica, o símbolo nazista, e com menções a Hitler. Uma força-tarefa de enfrentamento ao antissemitismo, criada pelo governo australiano, identificou um crescimento de mais de 300% em denúncias de ameaças, vandalismo e intimidação. O primeiro-ministro Anthony Albanese vinha sendo duramente questionado pela falta de ação, e as críticas aumentaram depois do atentado. Agora, ele promete tolerância zero com o discurso de ódio. Está claro que precisamos fazer muito mais. Vamos desenvolver novas ações e reforçar o plano para reprimir aqueles que espalham radicalização. O Ministério de Assuntos Internos também terá novos poderes para cancelar ou rejeitar vistos de pessoas que espalhem ódio e divisão neste país, ou que o fariam se lhes fosse permitido entrar aqui. A reação tem a ver com o perfil dos terroristas de Bondi. A polícia revelou que os atiradores eram pai e filho. Sajid Akram, de 50 anos, indiano, nascido em Hyderabad, migrou para a Austrália em 1998 com visto de estudante. Ele tinha posse legal de 6 armas, com uma licença de caçador. Sajid morreu no local do ataque.
O filho, Navid Akram, de 24 anos, nasceu na Austrália e em 2019 já havia sido investigado por suspeita de ligação com uma célula terrorista em Sydney. Ele passou por cirurgias e segue internado sob custódia policial. Agora, responderá a 59 acusações, incluindo 15 assassinatos. Em novembro, os dois viajaram para a cidade de Davao, no sul das Filipinas. As autoridades acreditam que lá eles podem ter passado por treinamento militar com uma organização terrorista afiliada ao Estado Islâmico. No carro deles foram encontrados explosivos caseiros e bandeiras do Estado Islâmico. O atentado da semana passada foi o pior desde 1996, quando outro atirador matou 35 pessoas em Port Arthur, na ilha da Tasmânia. Depois daquele massacre, a Austrália endureceu as leis de controle e promoveu uma campanha para reduzir o número de armas em circulação. Mesmo assim, estima-se que civis do país ainda tenham atualmente mais de 4 milhões de armas, sendo 260 mil ilegais. Por isso, o governo promete aumentar as restrições, incluindo checagem de antecedentes, aumentar as exigências para tirar uma licença, regras rígidas de armazenamento, redução do número de armas que uma pessoa pode ter e limitar o direito da posse de arma a cidadãos australianos. Ao longo da semana, as vítimas receberam muitas homenagens. Pessoas de diferentes religiões oraram pelos mortos. Uma projeção na famosa Opera House mostrou um Hanukkah, o candelabro usado ao longo dos 8 dias do Hanukkah. E na manhã de sexta, as pessoas mostraram que vão seguir nadando em Bondi. Surfistas e banhistas fizeram um círculo no mar. Horas depois do ataque, a Austrália foi apresentada a seu novo herói, Ahmed Al-Ahmed, um imigrante sírio muçulmano de 43 anos. Como mãe, fiquei desesperada quando soube o que aconteceu, dos tiros que ele levou na mão. Mas quando entendi o que aconteceu, agradeci por não acontecer nada pior. Estou muito orgulhoso do meu filho. Espero que ele se recupere bem depois de arriscar sua vida para salvar inocentes. Ahmed viu seu feito repercutir no país natal e recebeu a visita do primeiro-ministro australiano no leito do hospital. No comércio em que Ahmed trabalha, a porta está forrada de homenagens. O herói da praia de Bondi mora a 40 minutos de lá, nesse outro bairro aqui em Sydney, e trabalha nesse comércio. As pessoas deixaram flores para ele e várias cartas dizendo: obrigado, Ahmed. Você é um herói da Austrália. Obrigado por ter desarmado aquele cruel atirador. Quando vi, pensei, é o Ahmed? É ainda mais especial quando você conhece a pessoa. O que ele fez foi inacreditável. Eu convivo com ele há anos e descobrir que ele é o herói de Bondi é incrível. Ele é um exemplo para todos nós e realmente mostra o espírito australiano. Essa admiração levou mais de 40 mil pessoas a fazerem doações para Ahmed em uma vaquinha online. E na última quinta-feira, ele ficou sabendo do resultado. Uma arrecadação de mais de 2,5 milhões de dólares, o equivalente a quase 10 milhões de reais. Every penny. Best country in the world. God protect Australia. Ahmed foi o herói que enfrentou os terroristas e sobreviveu. Depois do ataque, ficou o medo na comunidade judaica. Roger e Bianca são brasileiros e judeus. Eles costumam vir à praia de Bondi aos domingos. Na semana passada, tinham outros planos. É literalmente a minha praia, onde eu venho sempre. Sempre que eu tô de folga, que tá sol. Bondi Beach, para mim, não vai ser a mesma. E eu perdi um amigo muito próximo, né? E nós perdemos rabinos, entendeu? Perdemos uma criança também. Eles vieram ao memorial homenagear as vítimas. O judaísmo, ele é resistência desde sempre. E o judaísmo sempre prega que a gente deve resistir e a gente deve dar o que a gente tem, que é o amor, mesmo que ataquem a gente. Hoje é o último dia de Hanukkah, a celebração religiosa judaica que durou a semana toda. Na cerimônia, acendem o Hanukkah, o candelabro simbólico, ouvindo cantos, orações e o som do mar. A palavra Bondi vem do idioma aborígene australiano e significa o som que as ondas fazem ao quebrar nas rochas. Ninguém aqui vai esquecer o som dos tiros
Mas é com esse ritmo que os moradores da praia de Bondi tentam remendar seu cartão postal.